Muito boa tarde, caro espectador da Ângelos TV. Bem-vindo a mais um programa Olhar o Mundo Missionário. Que queremos chegar até si e chegar com esta alegria do Evangelho de Jesus Cristo, vivido nas várias latitudes e vivido entre povos e culturas diferentes. E é esta diversidade que é uma riqueza para a nossa Igreja. E ouvir esta diversidade em testemunhos concretos de homens e mulheres, de leigos, de sacerdotes, de missionários, de bispos missionários, que procuramos levar até si para também entendermos que esta diversidade é e gera uma grande comunhão entre a nossa Igreja Universal. Hoje vamos ter connosco um padre jovem que ainda não tem um ano de sacerdote e que é sacerdote missionário dos Missionários do Espírito Santo, foi ordenado quase há um ano e está aqui connosco para nos dar o seu testemunho de sacerdote, de missionário e também partilhar a sua missão atualmente em terras da Europa, concretamente no país aqui nosso vizinho, a Espanha. É o Padre Tomoso. Boa tarde, Padre Tomoso. Bem-vindo ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário. E é com alegria que a gente vê aqui gente nova, gente capaz de testemunhar a esta alegria de consagração ao Senhor e dedicação à nossa Igreja. Vamos começar então por perguntar ao Tomoso como é que foi o despertar da tua vocação para a missão. Bem, eu vejo a minha história vocacional com uma protagonista muito forte, que é a minha irmã, porque a minha família não é, propriamente, não tem uma vivência assim muito de fé cristã. E a minha irmã era a única que frequentou a catequese e que seguiu uma vida de fé assim muito mais fecunda e muito mais ativa. E eu, um dia já aos 16 anos, vendo a minha irmã que ia todos os fins de semana participar na vida da paróquia, perguntei o que é que se passava lá. E a minha irmã acabou por dizer: o vinde e vede, e eu acabei por ir e acabei por entrar no grupo de jovens. E depois aí então começou com os 3 ambientes que eu digo que são muito fortes na minha vida vocacional. Primeiro a minha paróquia, porque foi aí que eu comecei a dar os primeiros passos, que é uma paróquia que está ao cuidado pastoral dos claretianos, que me acompanharam também no início da minha caminhada cristã. Depois, quando eu fui catequista, onde fui dando os primeiros passos na fé. Depois, os Jovens Sem Fronteiras, que também estavam presentes na paróquia, e foi a partir daí que eu conheci os espiritanos, e também fui criando o bichinho da missão, através dos testemunhos dos missionários que passavam, nos retiros, nos encontros, através dos próprios trabalhos que a gente tínhamos realizando na paróquia, na animação missionária. E, por fim, também outro ambiente muito forte para a minha vocação foi a comunidade de Verbo Dei de Lisboa, porque participava muito em muitos retiros que eram organizados por eles. Depois, já no final, antes de entrar no seminário, foram eles que me acompanhavam espiritualmente com direção espiritual. E pouco a pouco fui tomando essa consciência dessa realidade de uma igreja que é universal, porque muitas vezes nós, ficando no nosso mundo, não temos essa ideia, e foi aí também que foram abrindo a ideia de que se pode viver e que se deve buscar viver esta nossa fé de uma maneira mais profunda e deixar que o Espírito Santo nos guie e sempre tentar responder de uma forma afirmativa ao Espírito Santo. Claro que também depois houve uns pequenos obstáculos, porque eu tirei um curso de engenharia e eu estava sempre adiando, pouco a pouco, a minha resposta, porque estava a estudar engenharia, então pensava que talvez devesse me concentrar mais no meu curso. Depois de acabar o curso e comecei a trabalhar, então ia sempre adiando, até que chegou um ponto em que já nada me fazia sentido e comecei a questionar tudo e a questionar cada vez mais profundamente. E aí comecei o meu acompanhamento vocacional em 2 vertentes, que era a vertente com os missionários espiritanos e a vertente com a comunidade de Verbo Dei. E a dado ponto, já no trabalho já nada, era como se fosse tudo muito bonito,
mas que faltasse algo que era essencial. E eu acabei por ver que era o viver, o que era chamado a viver outra coisa. E acabei por deixar o meu emprego, que na altura trabalhava numa empresa de manutenção, e entrar para o seminário já em 2007. Como é que foi essa tua presença nesses dois meios? O meio universitário, como jovem, a fazeres o curso de engenharia, e como é que foi também a tua vivência neste mundo do trabalho? Porque normalmente as pessoas pensam que os padres nascem assim do ar e que não fazem uma experiência, às vezes, como uma pessoa qualquer. Ainda há pouco tempo dizia o nosso cardeal Dom António Marde que nasceu precisamente no mundo operário e foi aí que cresceu e trabalhou. Como é que foi essa tua experiência na universidade e no mundo do trabalho? Na universidade foi assim, no início foi um bocado difícil, porque era um mundo novo e a gente somos capazes de nos perder um pouco, porque é muito mais aberto, muito mais amplo, uma novidade é o verdadeiro mundo do mundo, mas pouco a pouco fui notando que as prioridades deviam ser muito bem definidas e havia coisas que, calhar, quando eu comecei a minha caminhada académica, faziam muito sentido e que pouco a pouco foram perdendo e fui vendo que eram coisas que eram um bocado sem sentido, na verdade. E também nós vamos convivendo com pessoas muito diferentes. Eu tinha colegas que eram muçulmanos, tinha colegas que eram verdadeiramente contra a Igreja e depois discutindo com eles nós vamos apercebendo a importância da fé na nossa vida e vamos sempre aprofundando um pouco a pouco a nossa vivência. E depois, já a nível profissional, eu fazia parte de um grupo de gente que era profissional e que reunia no Campo Grande, na paróquia do Campo Grande, para buscar viver na sua vida profissional essa vertente da fé, que é um bocado difícil, porque, principalmente em certas áreas, como a minha área, que era uma área com uma vertente comercial muito forte, nós somos chamados, às vezes, a caminhar por caminhos que não são muito claros e que não estão muito de acordo com a nossa fé, e nós temos que, às vezes, fazer opções. E a minha opção, no primeiro sítio, quando comecei a trabalhar, foi que eu era catequista e não ia deixar de ser catequista por começar a trabalhar. Isso fechou muito algumas portas, porque havia trabalhos que me pediam que trabalhasse ao fim de semana, ou que fizesse aulas extraordinárias, e eu sempre me opus um bocado a isso, porque me cortava muito tempo para me dedicar depois a outros labores. E pouco a pouco creio que vamos vendo o que... Claro que vamos sempre criticados porque não nos comportamos e não seguimos certos critérios que nos querem impor, mas também vamos marcando pela diferença e as pessoas vão reconhecendo que apesar de não estarmos bem enquadrados dentro desta vida profissional, que muitas vezes as grandes empresas, porque eu trabalhava já numa grande empresa, nos querem impor, mas que as pessoas vão também... Porque a nossa forma de estar dentro de uma vida profissional e dentro de grandes empresas também vai colocando questões às pessoas que nos rodeiam e que também vão pouco a pouco, eu não digo profundamente, mas que vai também tocando os critérios que fazem isto na sua vida. E eu vi que meus colegas, às vezes, nem conversas que tínhamos de café ou coisa assim, colocavam-me questões e colocavam-me grandes dúvidas também para mim, a nível de fé, e pronto. E surgem então os missionários do Espírito Santo na tua vida, na tua paróquia. Quais foram os missionários do Espírito Santo que te marcaram mais e foram para ti exemplo e modelo de entrega no teu discernimento vocacional? Para começar, o Padre Tony, porque quando eu entrei em Jovens Sem Fronteiras, era o responsável máximo dos Jovens Sem Fronteiras. E sempre com a sua alegria, com a sua forma de estar e de relacionar-se com as pessoas, isso marcou-me fortemente. E também os outros padres que também trabalhavam muito perto connosco, o padre Raul Viana, que neste momento está em Moçambique. E isso fazia-me...
tirou algumas coisas que a gente pensa sempre dos sacerdotes, da distância que há algumas vezes, ou da forma de como se comportam com as pessoas, que parece que é um bocado mais fria e impessoal. E dentro dos Jovens Sem Fronteiras era sempre uma forma alegre, muito próxima de estar. Depois também há alguns missionários que foram passando em alguns momentos, em alguns encontros e alguns retiros, e principalmente uma irmã, que o nome já não recordo, mas que era uma irmã espiritana, que um dia estava a dar um testemunho muito forte num retiro e falava da experiência dela em Angola. Ela tinha trabalhado muito tempo em Portugal e ela tinha outra irmã, outra irmã mesmo de família, que estava a trabalhar em Angola, no Ambo, na altura da guerra. E ela contava que a irmã acabou por falecer porque deslocava-se todos os dias ao hospital para ver como estavam as pessoas no meio dos bombardeamentos e um dia acabou por também ser vítima desses mesmos de uma bomba. E o que se passou foi que ela, ao saber que a irmã dela sacrificou a vida dela para essas pessoas e ao fazer aquele labor, ela estava a contar que ela própria sentiu o apelo de ir para Angola, foi com as superiores e foi para lá também continuar o trabalho da irmã dela. E isso para mim tocou esse sacrifício dos missionários, de estar com o povo no meio de uma situação muito difícil, do sacrifício mesmo da vida. E isso para mim acho que foi um testemunho que me tocou muito. Os Missionários do Espírito Santo, portanto, é uma congregação religiosa de vocação missionária, vocação ad gentes. Na altura, quando tiveste este contacto com os missionários e com essa irmã também espiritana, qual era o teu sonho de partir? Durante muito tempo, que é uma ideia que às vezes está muito presente nas nossas paróquias, era que havia muito trabalho aqui dentro para ir fazer algum trabalho lá fora, há muita necessidade aqui na nossa igreja para eu ir para fora e fazer o mesmo trabalho. Mas pouco a pouco fui mudando de ideias e tive sempre também, foi crescendo o querer ter uma experiência, ver como era o trabalho missionário e como os espiritanos têm uma forte implantação dentro de Angola ou da África, era partir para a África e ver e sentir também um bocado esta vida missionária de estar perto dessa gente, de tentar viver com elas a mesma fé e tentar ajudar também no que fosse possível ou não fosse necessário. E isso acabou por concretizar-se quando tive a minha experiência de um mês em Moçambique e que me marcou profundamente, porque foi depois dessa experiência mesmo que eu acabei por entrar... Integrado nos Jovens Sem Fronteiras. Integrado nos Jovens Sem Fronteiras. E depois, quando acabou essa experiência, passado 2 meses, acabei por entrar na formação espiritana, porque para mim foi uma experiência muito boa da própria vivência da fé num ambiente diferente, num ambiente onde a fé é vivida com uma alegria imensa, mesmo no meio das dificuldades que eles têm, também na alegria também de poder contribuir para o desenvolvimento daquelas pessoas. Depois dessa experiência, então, missionária de um mês, integrada no movimento Jovens Sem Fronteiras, que é um grupo de jovens ligado aos missionários do Espírito Santo, entras no teu percurso formativo, fazes a tua formação e chegou a hora também de partir para o teu estágio missionário. O estágio missionário para um missionário é muito importante, que é aquele primeiro contacto que nós temos com uma realidade missionária. Não concretizaste o sonho de ir à África, mas voltaste para o outro lado e foste para o Brasil e fizeste o teu estágio missionário em Belo Horizonte. Qual foi a tua experiência? O que é que sentiste? Qual foi a tua vivência desse ano no teu estágio no Brasil, concretamente em Belo Horizonte? Bem, o Brasil é uma realidade a nível de fé muito diversa. Primeiro porque respira-se muito a religião ou a fé cristã é algo muito presente dentro da sociedade. E depois também pela diversidade de formas como viver essa fé. Há igrejas evangélicas, igrejas protestantes, a nossa igreja católica que está também muito presente. E as pessoas vivem muito essa fé cristã. E para mim maravilhava-me como a primeira alegria das pessoas a viver essa fé, o compromisso que as pessoas tinham
com aquilo que acreditavam e como tinham um compromisso muito grande, mas ao mesmo tempo fazia uma grande confusão, porque às vezes era quase como se fosse tudo muito igual. Em alguns casos era como se fosse tudo muito igual e as pessoas era como se o que se vivia na fé protestante era igual, mais ou menos compatível com o que se vivia na fé católica. Mas ao mesmo tempo isso fez-me crescer porque também foi o tempo que eu passei muito mais tempo fora do país e num ambiente totalmente, apesar de ser a mesma língua, apesar de termos terem sido em raízes portuguesas, mas é uma visão também de sociedade muito diferente da nossa sociedade. E a gente temos agora, pessoalmente, vemos os casos de corrupção, a pobreza que estava um bocado mais já um bocado enraizada dentro da sociedade, no qual o pobre era pobre e o rico era cada vez mais rico. As grandes lutas sociais que existiam no qual os religiosos estavam muito, muito por dentro e isso faz também a gente tomar a consciência de que quem está acostumado aqui em Portugal, onde há alguma justiça social ainda, vendo grandes injustiças sociais, faz-nos tomar consciência de que também há muito trabalho profético para ser feito. Não é só um trabalho, a missão não é só um trabalho de evangelização, mas também um trabalho profético de apontar o que está mal, de tentar ajudar como se pode e contribuir como pode. E também foi um crescimento muito grande porque o padre que me acompanhava no meu estágio missionário durante 1 ano e meio que eu tive no Brasil ficou doente também do meu estágio. Eu fiquei praticamente sozinho na paróquia durante 4 meses. E isso para mim também estar num ambiente que era totalmente desconhecido, não era o meu, sozinho numa paróquia. A gente toma também consciência de que das nossas fraquezas, como somos limitados, mas ao mesmo tempo a riqueza que temos e como é a riqueza da vida também religiosa, que é eu estava sozinho, mas ao mesmo tempo não estava sozinho, porque tinha uma comunidade espírita ao lado, que me acompanhava, que me ajudava no que fosse preciso. Isso para mim fez-me também abrir muito, não só nesta vertente missionária, mas também nesta vertente de congregação religiosa e de vida religiosa que também faz parte da vida espiritana. Depois desse estágio missionário, então regressas a Portugal e foste ordenado em 2017, o ano passado. Certo, correto. O que é que guardas do teu dia da tua ordenação? Claro que é sempre um dia cheio de muita coisa, de muita emoção, mas o que é que tu guardas assim na tua memória agradecida e vivencial desse dia? A mim, o que eu guardo muito e que me marcou muito foi a alegria da minha paróquia em ver alguém a ser ordenado. Não é como se fosse um objetivo da paróquia, mas a alegria de sentir que alguém também dentro da comunidade deu o passo e foi viver, porque foi a primeira ordenação da minha paróquia. Eu lembro quando cheguei, já para preparar a parte final da minha ordenação, uma senhora que trabalhava na secretaria paroquial dizia eu pensava que ia morrer e nunca havia ninguém a ser ordenado nesta paróquia, mas com grande alegria vejo que haverá alguém que vai ser ordenado. E essa alegria que foi compartida, que era minha, que depois passou por ser da minha família, mas depois acabou por ser compartida por toda a paróquia e sentiu-se na alegria da celebração, que foi muito com um cor africano, muito marcado por toda essa diversidade da minha paróquia, que é a paróquia da Gualva, e no qual temos brasileiros, africanos, já incluídos na comunidade paroquial, e cada um foi dando a sua cor, e que muito de acordo também com aquilo que eu fui vivendo toda a minha caminhada vocacional, toda a minha caminhada missionária, e essa alegria toda, para mim, foi que me marcou muito. Depois, então, de seres ordenado sacerdote, recebes, como habitualmente a nossa Congregação dos Missionários do Espírito Santo faz, a tua nomeação missionária. E é interessante que não voltas à África, mas ficaste no continente europeu, que hoje também precisa de evangelização mais que nunca. E foste nomeado para o nosso país vizinho, Espanha, para aí viveres a tua nomeação missionária. Estás lá há desde a tua ordenação,
Como é que tem sido a tua experiência como missionário e ser evangelizador na Europa, concretamente na Espanha? Bem, como experiência pessoal, tem sido muito boa. Fui muito bem recebido na paróquia, as pessoas estão, mesmo quando não acreditam, respeitam, têm o seu respeito pelo nosso trabalho, mas só que, pronto, aqui na Europa é um trabalho difícil, porque a Igreja já não tem... as pessoas vêm com algum preconceito. A Igreja, há uma separação entre a nossa fé que a gente vive dentro da Igreja e a nossa fé que a gente vive fora da Igreja, tanto a nível das pessoas que participam nos domingos, como as pessoas que participam no dia-a-dia. E é muito difícil o trabalho aí, porque se levanta muitos obstáculos. Por exemplo, dentro da catequese, a própria família pode ser um obstáculo, porque ou é a avó que coloca as crianças na catequese e os pais não estão bem dentro de acordo, e a gente tem de aprender a trabalhar, não contando com muita gente, não é? Como talvez eu pudesse contar noutros ambientes, e sempre vendo que o âmbito da fé é um âmbito privado, cada um tem a sua fé e cada um vive a fé, principalmente quando vai ao domingo na igreja e não a vive no dia-a-dia. Há também uma grande falta de formação entre as pessoas que estão empenhadas e que estão comprometidas com a pastoral da Igreja dos Leigos, que é um grande desafio que a gente tem e que é muito difícil motivar as pessoas, animar as pessoas a terem essa formação, porque é também o que se pede no dia-a-dia, perante os desafios que nos coloca a sociedade. E é um trabalho que às vezes é um bocado desgastante e que traz muitas... talvez não traz tanto gozo como trabalhar em Angola ou algo assim, no qual o ambiente é muito mais alegre, onde as pessoas vivem a fé de uma maneira diferente e o sacerdote é visto de uma maneira diferente, mas é um trabalho necessário, porque, como dizia algum, aqui onde nasceu a Igreja, propriamente dita, agora é onde a Igreja necessita ser animada, fortalecida, e a palavra e o Evangelho necessita novamente de ser anunciado, porque é verdadeiramente isso. E isso passa também por, pouco a pouco, também deixarmos de viver simplesmente a fé num âmbito privado dentro das nossas paróquias, e pouco a pouco tentamos sair delas. Não sei se será isso que o Papa quer dizer com uma igreja em saída, mas sair das igrejas e também tentar viver não só de uma forma mais visível e de uma forma assim como a mostrar-nos que a gente somos igreja, que estamos vivos e que as pessoas nos conheçam, mas que também os leigos vivam no dia-a-dia segundo os critérios do Evangelho e que essa vivência da fé seja uma vivência global e não uma vivência de domingo a domingo, em situações específicas, e que é muito difícil aqui na Europa, pelo menos no que eu tenho visto. Como é que tu vês a fé neste velha Europa? O Papa Francisco tem-se preocupado muito com isso, com a fé nesta nossa velha Europa, não é? E tem dito que a nossa Igreja na Europa precisa de um novo vigor, de um novo ânimo e deixar-se de estar centrada em si própria, do isolamento, do envelhecimento. Como é que tu vês a fé neste nosso continente? Bem, primeiro, há o problema de a fé estar centrada num espaço muito concreto, ou seja, se for no caso das paróquias ou no lugar onde as pessoas vão e celebram e estão com cristãs. Aí é muito mais fácil, nesses ambientes, viver a nossa fé, mas quando vão no dia-a-dia, nos seus ambientes profissionais, nos seus ambientes familiares, às vezes, nota-se que é muito mais difícil de tomar decisões ou viver a sua fé, ou viver o que vivem, o que são chamados de viver no dia-a-dia, de acordo com a sua fé. E esse é um grande problema, creio que é um grande problema que cada vez temos de mostrar que nós somos cristãos em todo o lado. Não é no domingo, na paróquia, ou não é o momento que eu vou levar, que eu estou na paróquia como catequista, é no meu dia-a-dia, no meu emprego, na minha vida familiar.
E isto aqui na Europa, creio que cada vez mais vamos centrando tudo no domingo ou nestes momentos. Depois também é não ter vergonha de viver a nossa fé, de mostrar-nos como cristãos, eu não digo fazer uma fé espetáculo, mas também de não mostrar, de não ter vergonha de mostrar e de lutar por aquilo que achamos que é justo. E às vezes nós nos escavamos e deixamos como se isto já não diz respeito ou não diz respeito à fé e diz respeito à sociedade. E muitas vezes há lugares no qual a nossa fé cristã e nossas opções deviam estar muito baseadas no Evangelho e não só de ouvir e dizer que isto aqui faz parte da sociedade e deixar com que outras vozes falem mais alto e a voz do Evangelho e a voz de Cristo falam mais baixinho. E às vezes isso é muito... se ouve muito. Ainda hoje, quando ia a caminho, via assim, um autocolante que no qual dizia, nessas coisas muito modernas agora, de Facebooks, no qual dizia cristãos pela eutanásia. E está, há incoerência, há coisas que são incoerentes com a nossa fé. E é muito difícil para os cristãos de hoje separar, unificar esta fé à sobrevivência, e é muito mais fácil separarem tudo e então tomarem opções que muitas vezes são muito contrárias àquilo que são chamados a viver pela sua fé. Para terminarmos, que o tempo está a escapar-nos, a tua vocação nasceu no mundo juvenil, os Jovens Sem Fronteiras. Uma palavrinha que deixas aos nossos jovens de hoje? Acho que é muito... que não tenham medo de mergulhar de cabeça na relação com Deus. Aqui não se trata de... Muitas vezes as nossas catequeses se centram muito no ensinar e não no relacionar. E há que buscar essa relação. E acho que os jovens, estando nesta flor da idade e nesta facilidade de criar relações, de buscar essa profundidade na sua fé, de buscar essa relação com Deus, de não ter medo de experimentar, que é o que eles buscam experimentar, mas experimentar Deus concretamente, na oração, no serviço, e descobrir, e pouco a pouco darem passos e descobrir que como a fé é algo de maravilhoso, mas ao mesmo tempo também não terem medo de seguir por certos caminhos. Eu vejo que quando fui antes da minha ordenação, via que era muito difícil para mim ver o sacerdócio como uma opção credível, ou a vida religiosa como uma... E acho que para um cristão, acho que não deve ter pôr barreiras, ou um jovem não pode pôr barreiras no que deve experimentar ou não deve experimentar. Acho que deve ter coragem, deve seguir pelo caminho que o Espírito Santo ou que segue, ou que sente que lhe chamam, e acho que deve tentar conhecer este Deus que lhe chama, que lhe ama e que quer que ele seja feliz. Padre Tó, muito obrigado pela tua presença. Boa missão em Espanha. Obrigado. Caros espectadores, com o Padre Tó hoje nós cruzamos 3 continentes. Moçambique, onde ele descobriu a sua vocação missionária, o continente africano, depois o seu estágio missionário em Belo Horizonte, no Brasil, e agora atualmente a trabalhar no nosso continente, nesta velha Europa, em Espanha. Convém esta diversidade da experiência missionária enriquece a nossa Igreja e, acima de tudo, ajuda-nos a perceber que a evangelização é aqui e agora e no lugar em que nós vivemos. Muito obrigado por nos ter acompanhado e voltamos a ver para a semana.